Bem, pessoal, esse assunto que eu vou citar aqui vai parecer simples para alguns, mas há pessoas que têm uma grande dificuldade com isso. Então, olha aqui uma pergunta do Claudinei. Dantes, me esclareça, se eu ligar três inversores de 1000 watts em série, gera 3000 watts? Então ele está perguntando aqui se ele colocar esses três inversores em série, ele vai ter 3000 watts. Ele vai estar aumentando assim a potência desses inversores. Então, o que gera uma confusão na hora de colocar aparelhos, na hora de colocar eles juntos, é essa dúvida que o pessoal tem de colocar em série ou em paralelo. Como é que funciona essa coisa de série ou paralelo? Parece algo simples, mas algumas pessoas têm dificuldade com isso. E na eletrônica também tem pessoas que estão começando agora e tem essa dificuldade. Como eu vou colocar essa peça em série e em paralelo? E algumas peças elas têm lado correto de colocar o série paralelo. E ao colocar em série ou em paralelo, há alterações diferentes. Então, vamos lá. Olha, eu vou começar aqui com a bateria. Olha aqui. Temos aqui uma bateria de 12 volts. Supondo aí que essa bateria seja de 100 amperes. E você tem duas baterias dessas. E aí que surge a pergunta: eu vou ligar essas baterias em série ou em paralelo? Então devemos observar aqui o seguinte: olha, se eu ligar essas baterias em paralelo, deverá ser desta maneira, olha. Isso é o paralelo. Em paralelo vai ficar positivo com positivo, negativo com negativo. Nesse caso aqui, eu conservei a tensão dessas baterias. Então essas baterias permanecem fornecendo 12 volts. A tensão de saída delas vai ser 12 volts. Só que a corrente delas agora dobrou. Eu tenho uma bateria de 100 mais uma bateria de 100. Então temos aí 200 amperes. Ela vai fornecer no terminais aí 200 amperes. Ora, tem as suas perdas, né? Isso aí, como a gente sabe, tem as perdas então são transformadas em calor. Ela não vai fornecer 200 amperes contínuo hora, vai caindo um pouco. Mas se eu ligasse essas baterias em série, como deveria ser? Olha, em série, as baterias ficam com polos invertidos. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho aqui em cima os polos positivos. Eu teria que ligar o positivo com um negativo desse aqui. Seria a mesma coisa de eu pegar essa bateria, colocar aqui abaixo da outra, como se fosse uma pilha. Como se fossem essas pilhas de rádio. Na verdade, a pilha também é um tipo de bateria. Olha aí, neste caso eu dobrei a tensão de saída. Eu tenho agora 12 mais 12 volts. Agora, eu mantive a mesma corrente nas baterias. A corrente aqui, agora, continua 100 amperes hora, só que com uma tensão maior. E quanto mais eu vou colocando baterias em série, maior vai sendo esta tensão de saída, que seria aí a voltagem que a gente chama. A tensão é medida em volts e a corrente é medida em amperes. Então aqui eu mantive a mesma corrente e dobrei a tensão. Então resolvemos aí essa coisa de baterias em série ou em paralelo. Agora eu tenho aqui um gerador de corrente alternada, ou mesmo que seja aí corrente contínua. Eu tenho aí dois geradores. Eu ligo esses geradores em série, como vocês viram igual na bateria, ou em paralelo. Olha, é a mesma coisa das baterias. Em série, eu vou manter aqui, eu vou dobrar a tensão de saída desses geradores. Então vamos aqui agora com resistores. Eu tenho aqui um resistor de 100k ohm. Só que esse resistor é de meio watt.
Então eu preciso aqui de um resistor de 1 watt com 100k ohm. Então eu vou fazer isso aqui. Agora eu tenho aqui uma potência de 1 watt. Os dois vão suportar 1 watt. Só que agora não vai ser 200k ohm e também não vai ser 100k ohm. Vai ser a metade. Vai ser como se isso aqui fosse um fio resistivo e eu dobrasse a grossura deste fio. Neste caso aqui eu fiquei agora só com 50k ohm. A depender do que eu venha fazer aí, não vai dar certo porque a corrente vai dobrar. Eu teria que ter uma resistência de 100 e agora estou com uma de 50. Neste caso aqui, para manter a mesma resistência, eu teria que ter 4 resistores desse para poder colocar aí em série paralelo. Agora sim. Agora eu tenho aí 100k ohm e com uma potência de 1 watt. Então, para ligar os resistores, seria deste modo aí, se eu quisesse dobrar essa potência deles. Se eu quisesse manter aí a mesma potência, no caso aqui meio watt, e dobrar a resistência deles, a resistividade deles aí, no caso seria aqui em série. Deste modo aqui, eu tenho 200k ohm e a mesma potência de cada resistor. Eu já passei aqui uma aula sobre essa questão, sobre o cálculo do resistor, sobre a lei de Ohm. Então vocês podem acessar aí a playlist sobre eletrônica que vocês vão encontrar lá. Agora vamos aqui com lâmpadas. Supondo aí que tem essa lâmpada aqui de 12 volts. Ela puxa aí a corrente de 1 ampere. Então, se essa lâmpada puxa uma corrente de 1 ampere em 12 volts, isso quer dizer que ela tem uma resistência interna de 12 ohms. 12 volts dividido para 12 ohms, 1 ampere. Se eu ligar essas lâmpadas aqui em paralelo, como elas são para 12 volts, eu posso colocar a minha bateria de 12 volts aí e alimentar essas duas lâmpadas aí de vez. Posso alimentar as duas lâmpadas de vez. Neste caso aqui, vai puxar aí da bateria 2 amperes, porque cada lâmpada dessa aí vai estar puxando 1. Mas se a minha bateria fosse aí, minha bateria fosse de 24 volts, como é que eu iria ligar essas lâmpadas? Nesse caso, teria que ser em série. Se a bateria fosse 24 volts, as lâmpadas de 12, eu teria que ligar em série. As lâmpadas, elas têm resistência por dentro. Nesse caso, elas não têm lado. Pode ligar esse polo de cima com o daqui e colocar aqui, tanto faz. Por exemplo, aqui, olha. Eu poderia vir aqui, ligar aqui e aqui puxar para um ponto e aqui puxar para o outro. Neste caso aqui, se eu fizer dessa forma aqui, ligar nesta bateria de 12 volts, como o circuito agora ficou preparado para 24, eu vou ter a metade do brilho dessas lâmpadas. Olha para vocês verem como ficou a cor delas aí. Agora, se eu ligasse elas no modo correto delas, veja que o brilho é mais intenso, porque a corrente aumentou. Deste outro modo aqui, o que aconteceu? Eu dobrei a resistência aqui. Então agora eu tenho aqui uma resistência de 24 ohms, um exemplo de 24 ohms, dividido 12 volts dividido por 24, que vai dar meio ampere. Neste caso aqui, suportaria tranquilo se a bateria fosse de 24 volts. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse duas lâmpadas de 110 volts e a minha rede lá fosse 220 volts. Se as minhas lâmpadas fossem de 110, eu teria que ligar elas em série para poder ligar a essa rede 220.
Mas se as minhas lâmpadas for 220 volts e eu ligar elas em série e colocar elas na rede de 220, sendo que elas também são para 220, eu vou dobrar a resistência desse circuito. Eu só vou ter a metade do brilho. Se você quiser isso aí, diminuir esse brilho, vai dar certo. Então, se você ir colocando lâmpadas e mais lâmpadas em série em uma rede 220, a corrente de saída vai caindo de acordo com a resistividade daquelas lâmpadas. Se você tem ali duas lâmpadas de 100 watts ligadas em série, e aí vai ficar com a potência de 50 watts. Vai diminuir a corrente ali na saída. Às vezes as pessoas colocam isso para controlar a corrente de saída para fazer algum circuito. Sempre lembrando que as lâmpadas não isolam a rede. Você vai estar trabalhando aí com a rede direta. Não tem isolamento. O isolamento, como eu gosto sempre de lembrar a vocês, é quando vocês usam um transformador, não autotransformador. O transformador, um lado dele, não tem ligação com a entrada. Então aqui você tem uma rede isolada. O inconveniente que possa acontecer aqui, porque aqui vai ter um lado lá aterrado, você não terá aqui, você não tem pontos aterrados aqui. Então isso dá uma margem de segurança maior, que não vai tomar tanto choque aqui como tomaria aqui pelo isolamento da rede. Então, no caso lá do amigo perguntando como ele vai ligar esses inversores dele. Os inversores, se ele querer aumentar a tensão de saída, às vezes ele tem dois inversores lá, ou tenha três inversores que seja aí 60 volts cada um. Se ele ligar eles em série, ele vai triplicar essa tensão, mas vai manter a mesma potência que cada um deles tem. Se ele ligar ele em paralelo, como é aqui o caso aqui das lâmpadas, desse modo aqui em paralelo, lado de um com lado de outro, do mesmo jeito aqui, o inversor é ligado mais ou menos desse ponto, ele vai ter aí o dobro da potência. No caso de lá, vai ter o triplo da potência de um, mantendo a mesma tensão. Se a tensão de saída dele é 110 volts, ele vai manter, ligando os três, ele vai manter esses mesmos 110 volts, só que agora com a potência dobrada. O mesmo caso de lâmpadas funciona também os LEDs. Suponha aí que nós temos aí um LED e sabemos que esse LED só suporta 3 volts. Se a gente ligar esse LED diretamente na bateria, o nosso LED vai torrar, queima. Supondo que não temos um resistor para barrar essa corrente que passa aqui para ter uma queda de tensão, mas temos outros LEDs. Vamos colocando eles aí em série até chegar ao ponto de suprir a mesma tensão da bateria. Então olha aí, agora eu tenho aí 4 LEDs, cada um suporta 3 volts. É 3.3 e cada LED também tem uma diferença. Não é todo LED que suporta 3.3 volts e não é todo LED que suporta só 3 volts. É de acordo com os LEDs. Tem LED que pode suportar mais ou menos. Mas esses LEDs comuns, esses LEDs aí de 5 milímetros, esses comuns que a gente pega aí no dia a dia, nem fonte, nem coisa, eles suportam essa média de 3.3 volts a 3 volts. Então nesse caso aqui eu já posso ligar aqui a minha bateria, eles aqui, os 4 aqui, que vai ter aí a sua tensão correta para cada um deles. E a corrente vai estar passando a mesma em cada um deles. Acontece que se um LED desse queimar, os outros todos apagam. E se um LED desse entrar em curto, vai colocar a vida dos outros em risco. Porque supõe aí que esse LED fique em curto. Logo, a corrente que ele barrava aqui de resistência não vai ter mais. Seria como se eu tivesse ligado esse LED assim. Não tem mais esse aqui ficou em curto. A corrente vai estar passando direto por ele. Então, cada um desses outros aqui vai estar recebendo uma fração da corrente que esse aqui recebia. Com isso aí vai causar a queima deles mais rápido. Outro dia até um colega postou um vídeo aí, eu postei o vídeo falando como colocar o resistor no LED. E ele era iniciante na eletrônica, ele postou lá que
Não, que ele conseguiu ligar o LED com um resistor menor. Ele ligou o LED acender e ficou aceso. Diz para ele, olha, só que a vida útil dele vai diminuir. Se ele tem uma resistência correta ali para passar só aquela corrente, que é de 20 mA aqui para o LED. Eu já falei uma aula sobre isso aqui, para esses LEDs simples. Então, se eu colocar um resistor menor, vai passar uma corrente maior. Isso é um hábito que a gente tem de falar de resistor menor, mas quer dizer de uma resistência menor, não o tamanho do resistor. Vai passar uma corrente maior, com isso aqui a vida útil desse LED vai diminuir. Se a corrente for muito alta, pode queimar ele instantâneo. Você colocar um LED aqui numa bateria, você só vai ver um pisca nele. Ele dá um pisca e agora, toda vez que você tentar novamente, ele não vai acender mais. Mesmo que coloque o resistor, ele não vai acender mais. Se você colocar um resistor que deixe passar uma corrente maior, ele vai diminuindo o brilho até chegar ao ponto de queimar. E se você colocar uma resistência dobrada, a que ele precisa, vai passar uma corrente menor nele. O brilho dele vai diminuir pela metade ou proporção ali de acordo com aquela resistência e a vida útil dele vai aumentar também. Então temos aqui por último os capacitores. Os capacitores também funcionam de modo parecido com as baterias, mas há alguns problemas com eles que eu falarei em uma aula especial sobre eles. Então temos aqui dois capacitores, cada um com uma capacitância aí de 1000 microfarad. Olha, o outro aqui também 1000 microfarad. Se eu ligar esses dois capacitores aqui em série, eu vou ter aqui agora, olha, metade dessa capacitância. Eu não dobrei a capacitância. O que eu dobrei aqui foi a tensão que ele suporta. Se cada um desses suportava 100 volts, eu agora vou ter aí 200 volts. Eles vão suportar 200 volts. E o modo de ligar eles aqui é desse modo aí, olha. Em série vai ser positivo com negativo, como se eles fossem uma bateria. Vai ser dessa forma aí. Então eu ligar eles aqui, olha, eles vão carregar pela metade cada um, o que seria. Se eu ligar esses capacitores agora como está aqui em paralelo, repare para vocês verem aí o tanto de as cargas positivas aqui. Antes só tinha 4 pontinhos desse, agora já aumentou mais um. Então o capacitor carregou completamente, porque ele é um capacitor de 12 volts e eu liguei em 12 volts. Então aqui eu vou manter a mesma tensão dele, só que eu dobrei aqui, olha, a capacitância. Agora eu tenho 2000 microfarad. Tem aí agora 2000 microfarad. Agora uma coisa que não podemos fazer é ter lá uma fonte lá que vamos ter. Suponha aí que retificamos aí o nosso transformador. Tem uma saída de 12 volts. E aí vamos colocar capacitores de 12 volts. Acontece que essa tensão vai aumentar aí com a colocação dos capacitores. E pode estourar esses capacitores que só suportam 12 volts. Supondo que o ponto de ruptura deles é 15 volts. Pode estourar os capacitores. Então a contazinha básica que a gente pode fazer é assim. Então temos aí uma tensão de 12 volts. Que capacitor vamos escolher? Então, vezes 1,41. Que vai ser a fórmulazinha aí. Então, o capacitor aí de 16 volts, que tem ruptura de 20 volts, já vai suportar. Então, para isso, a gente usa o mais usual aqui é um capacitor de 25 volts. Para poder trabalhar com tranquilidade aí. Bem, pessoal, espero que essa aula tenha servido aí para vocês que têm essa dúvida ainda de série ou paralelo. E se ainda continuar essa dúvida em outras coisas, postarei mais um vídeo aqui sobre essa questão. E aqueles que quiserem complementar essa aula, fiquem sempre à vontade. Sei que tem muitas pessoas aqui que gostam.
de estar complementando a aula, de dar a sua dica. Eu agradeço muito por isso. É isso que faz o nosso canal diferente, é cada um tá procurando ajudar o outro, que é voltado isso aqui para nós todos, para o nosso aprendizado e de todas as pessoas que frequentam o canal. Então espero que aqueles que tenham dúvida tenham tirado ou surgido novas dúvidas aí com o assunto. É isso que é bom também. Às vezes tem um assunto, você tem uma determinada dúvida, resolve aquela e surge outra, de acordo com aquele assunto vai desenvolvendo. Isso faz com que a gente desenvolva cada vez mais. Então se gostaram, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.